noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV em um dia ainda um tanto quanto tumultuado na região metropolitana por conta do abastecimento, que ainda é escasso de combustíveis. Muitos postos têm ainda apenas um tipo de combustível, mas as filas, que antes a pessoa tinha que passar 3, 4, 5, 10 horas na fila para abastecer, essas já diminuíram consideravelmente. Alguns postos já nem tem fila mais, então a situação começa a voltar nesse quesito a uma normalidade, mas ainda tem muitas dificuldades o setor de mercados, por exemplo, para abastecimento ou reabastecimento de produtos. Tem algumas pessoas que têm estoque dos produtos e aí estão fazendo uma prática de mercado, só que estão aumentando de maneira exagerada alguns produtos. O nosso amigo, e com certeza amigo dos nossos participantes aqui, do Hamilton Nicolau e do Newton Cabistani, o Cristiano, tem um mercado aqui no bairro, Mercado Sim. Ofertão. Ele disse, olha, vai faltar muita coisa no mercado porque eu adotei como política não cobrar preços abusivos. Então, quem está me cobrando preço abusivo, que antes cobrava X e agora está cobrando 2X, eu não estou comprando desse fornecedor. E aí os produtos vão faltar, o que é normal numa situação dessa, porque quem tem um produto tem que vender um pouco a mais, porque ficou com a margem de lucro espremida na última semana em especial por conta da greve. Tem muita empresa que teve problema de fornecimento, perdeu toda a sua produção, empresas de pães, por exemplo. Tem uma empresa que tinha 80 caminhões com pão, ficaram parados uma semana na estrada. Óbvio que os pães foram todos no lixo, não tem como reaproveitar. E isso gera um custo para o empresário e gera um custo para o trabalhador, para a dona de casa, para a pessoa que tenta adquirir os produtos. No meio de tudo isso, o futebol seguiu normalmente no final de semana e segue normalmente nessa quarta-feira. Até nessa quarta-feira tem mais motivos para seguir normalmente do que teve no final de semana. No jogo do Grêmio, hoje às 9h45, num primeiro momento, nós divulgamos por conta de informações da Transurb que não existiria um serviço especial, só que o Grêmio conseguiu negociar com a direção da Transurb e a Transurb voltou atrás. Então, você que está em casa, está assistindo o programa, se você depende do trem para ir à arena, você pode contar com o serviço do trem até 50 minutos após a partida. Então, o serviço está garantido, vai ter serviço especial de ônibus, tudo para atrair torcedores para a partida de logo mais. Tem também a Carona Tricolor, que virou hashtag nas redes sociais. O pessoal está marcando de onde está saindo, para onde vai, para dividir um aplicativo, Uber 99, Cabify. Acho que tem um aplicativo agora que eles estão utilizando, que é um aplicativo específico para caronas mesmo. Também, tem vários aplicativos. Só não sei o nome, mas é um aplicativo específico de carona que parece, pelo que eu vi nos grupos, era esse que estava sendo mais procurado aí para o jogo de hoje. Esse o Hamilton Nicolau, que é integrante do Grêmio do Prata, né? Exatamente. Não é conselheiro ainda, mas uma mera questão formal, porque o Grêmio do Prata trabalha bastante em prol do clube e a gente vai debater sobre isso. O Grêmio, então, 9h45, tem serviço de trem, vai ter ônibus, aquela linha futebol, estará à disposição para o torcedor. Você que está assistindo o programa, pode assistir até às 8h30, sem problema nenhum, ou então bota no caminho no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, segue acompanhando o nosso debate e, claro, obtendo informações dos demais jogos da rodada, em especial do jogo do Inter, que começa logo mais às 7h30 no Barradão. Você vai ter todas as informações, o debate hoje, obviamente, especialmente voltado ao torcedor gremista, ao que o Grêmio pode fazer, o que deve fazer. Por exemplo, muitos dizem, o Grêmio pegou um dos adversários mais difíceis da Copa do Brasil nesse enfrentamento com o Flamengo e vai dividir, e aí eu acho um erro tanto da Conmebol quanto da CBF. A tendência é que na primeira semana, primeira quarta-feira de agosto, joguem Grêmio e Flamengo na Arena. Na segunda quarta-feira de agosto, tem o primeiro jogo da Libertadores. Na terceira quarta-feira de agosto, tem mais um jogo, aí o jogo de volta do Maracanã. E na última quarta-feira, tem a Libertadores de novo. Então, vamos ter uma sequência, vão ser decisões intercaladas, o que pode prejudicar ou beneficiar esse ou aquele clube. Mas, no caso, Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, os dois estão envolvidos nas duas competições. Isso é bom para o Grêmio porque tem um plantel melhor e vai superar melhor essa dificuldade? Ou é ruim porque é um confronto que vai ter uma tensão dividida? Newton Cabistani, boa noite. Boa noite. Boa noite aos seus telespectadores, Hamilton. A questão é a seguinte,
O Grêmio tem uma oportunidade hoje de mostrar mais uma vez que está muito bem, como fez no mês todo, né? Na verdade, o mês de maio o Grêmio venceu todas as partidas, não tenho 100% de mais, 4 ou 5 vitórias e 2 empates. São 6 vitórias e 2 empates. 6 vitórias e 2 empates. Sim. Então hoje ainda está dentro desse mês, temos que manter a escrita, né? É claro que o time do Fluminense, ele vem com problemas financeiros já faz algum tempo, já desde o ano passado ele vem trabalhando muito com jogadores da própria base. Ele, no início do ano passado, eles fizeram uma espécie de faxina, né, que tiraram aqueles jogadores de salário muito alto e adotaram essa política, uma vez que perderam aquele patrocinador master, né? A Unimed. Perderam a Unimed, que era o patrocinador master. Então eles vêm apostando na base e a gente que conhece um pouco futebol sabe que a base do Fluminense é uma das que mais produz jogadores de alto nível no Brasil, né? Ele é um dos trabalhos mais bem-sucedidos nessa área de base. E o ano passado, com esse trabalho, mesmo com esse trabalho, eles, durante o ano, venderam vários jogadores. Olha, não foram poucos jogadores da base, não sei se tu está lembrado disso, Hamilton, mas venderam vários jogadores porque eles estão numa crise bastante grande. E esse ano, de novo, né, aliás, o trabalho do Abel muito bom, né, nesse sentido, né, ele remontou um time fundamentado na base e alguns poucos jogadores experientes, e está fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Está entre os primeiros aí. Acredito que o jogo não será um jogo fácil, apesar do Grêmio, se jogar como vem jogando normalmente, deve vencer a partida. Porém, não é um jogo com os pontos já definidos. Acredito que o Fluminense pode causar problemas para o Grêmio, ele tem jogadores de velocidade. Esse é o esquema hoje que o Abel utiliza, né? Ele joga um pouco mais atrás e com jogadas de velocidade nos contra-ataques. E projetando a Copa do Brasil, o que é... Quem tem mais prejuízo? Porque eu acho que prejuízo para o espetáculo nós teremos por ter os jogos intercalados com o Libertadores, que é uma competição maior. Mas o Grêmio, pelo que está mostrando, perde menos com isso? Olha, Hamilton Nicolau, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, aos gremistas que estão nos assistindo. Perder é uma coisa muito complexa. Eu acho assim, ambos os times estão envolvidos nas duas competições, então não tem o que se falar de um ter um prejuízo maior do que o outro. Salvo se um ou outro pegar um adversário que seja mais complexo na própria Libertadores. Eu acho que o grande prejuízo mesmo, se eu não estou enganado, no mês de agosto o Grêmio joga 9 partidas. É isso mesmo. 9 partidas. A gente tem aí o que? Um intervalo de, quando muito, 3 dias entre uma partida ou outra. É como diz o Muricy, é quarta e domingo. É quarta e domingo. E esse é o grande problema. Porque aí sim, você estava comentando no início do programa a respeito do plantel de Grêmio, do plantel de Flamengo. Eu vou dizer assim, com uma pequena vantagem, eu entendo sim o plantel do Grêmio um pouco melhor do que o plantel do Flamengo. Vejo a grande dificuldade do Flamengo no setor defensivo. Acho que do meio para frente o Flamengo tem, agora com a nova punição do Guerreiro, fica sem o seu principal atacante. Mas o meio campo do Flamengo e a parte ofensiva é um excelente time. A parte defensiva do Flamengo, sim. A gente já tem um sistema não tão eficaz. O Grêmio, por outro lado, a gente está demonstrando nos demais jogos, o próprio mês de maio é um grande exemplo disso. O Grêmio não perdeu este mês ainda e não perderá, com certeza vai ganhar do Fluminense hoje. E o plantel estava começando a sentir, eu acho, essa maratona de jogos, o peso, a lesão, a parada da Copa do Mundo, que normalmente desarruma a casa para muitos times. Eu acho que ela veio num momento excelente para o Grêmio, um momento de tu dar descanso para o Michael, dar descanso para o Arthur. E, completando, eu não vejo o Flamengo como o pior adversário desses. Eu acho que está entre aqueles adversários um pouco mais complexos para se pegar numa quarta de final de Copa do Brasil, mas longe de ser o pior deles. Uma questão que é curiosa e que pode acontecer. O Grêmio já tem 2 jogos marcados com o Flamengo pela Copa do Brasil. Os 2 serão realizados em agosto. O Flamengo é segundo colocado na Libertadores. Se acontecer, e a chance é 1 em 8 de acontecer, de o Grêmio enfrentar o Flamengo
Na Libertadores, são 9 jogos que o Grêmio tem em agosto. Dos 5 primeiros, 4 seriam contra o Flamengo. Porque o Grêmio joga dia 1º de agosto, muito provavelmente, pela Copa do Brasil com o Flamengo. Dia 5 de agosto tem jogo pelo Campeonato Brasileiro com o Flamengo, os 2 jogos na Arena. Então o Flamengo já vem para 2 jogos em Porto Alegre e o Grêmio também já vai ter 2 jogos em casa. No dia 8 de agosto tem jogo de ida da Libertadores. Aí que seria, poderia ser o nessa hipótese, repito, seria de novo Flamengo e Grêmio no Maracanã. A 4ª partida do mês é contra o Vitória, mais um rubro-negro, mas em casa de novo pro Grêmio. Então, dos primeiros 4 jogos, 3 são em casa e 1 é fora, que é o jogo da Libertadores. A partida seguinte, a 5ª partida, é contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Independente de acontecer esse encontro do Flamengo na Libertadores também, Flamengo e Grêmio vão jogar 3 vezes em 15 dias. Podem jogar 4 vezes em 15 dias ou 5 vezes em um mês, acontecendo essa hipótese que, repito, tem uma chance em 8 de acontecer, de o Grêmio pegar o Flamengo na próxima fase da Libertadores. Mas tá de convir que uma em 8 não é muito, né? Se lembram do Gauchão agora com aquela história do empata ou ganha para não dar Grenal na primeira fase de eliminatórios, e tudo que deu ali acabou que mas tudo conspirou pro Grenal. Caiu o Grenal. Mas é que nós já tivemos um sorteio, e tem o sorteio, mas o outro sorteio, se pegar na parte estatística e jogar os 2, a chance é muito menor, né? Digamos assim, de dar de novo. Mas não é impossível, não tem nada de impossível. Ainda é bem razoável de acontecer. Agora, com relação ao Flamengo... Tem 12,5% de chance disso acontecer. A chance antes era de menos de 6%. A chance de ter a coincidência. O Flamengo, por outro lado, a gente fala, o Grêmio tem uma chance em 8, então tem 12% de chance de pegar um brasileiro, que já é um pepino para eles. Isso, o Grêmio tem 1 em 8. O Flamengo tem 5 em 8. A chance dele é grande. Porque os primeiros colocados, majoritariamente, eram brasileiros. Eu vou te ser sincero, assim, ó, não é... por favor, não me confunda, não é arrogância, nem prepotência, nem algo do tipo. Mas quem deve estar contando os números e fazendo cálculos para percentuais para não pegar o Grêmio nesse momento é o Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo, sem dúvida, deve estar querendo fugir do Grêmio, olha, que nem o diabo foge da cruz na Libertadores. Pode ter certeza disso. Tem uma coisa que a gente não está falando, né? Que o Flamengo vem há bastante tempo, né? Nessa própria gestão do presidente Bandeira, com toda a reestruturação que eles fizeram no clube, eles não conseguiram títulos, né? Então eles estão babando para ter um título, né? Então isso e a força política do Flamengo vão combinar, né? Então isso é uma coisa... A grande reestruturação do Flamengo começou lá em 2012, 2013, só teve aquela Copa do Brasil, 2013. Mas Chegou no vice agora da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil. A reestruturação administrativa, para eles, não rendeu títulos, né? Isso é uma coisa... Mas para o Flamengo foi muito fácil essa reestruturação administrativa deles em virtude do patrocínio master deles, que é gigantesco, né? Mas e a verba de TV também. Também. Só que a impressão que mas sempre existiu isso e sempre foi esculhambado, claro. Né? Agora entrou um cara que organizou, né? Mas a impressão que eu tive, está aí o Rodrigo Caetano. Tá vindo agora pro Internacional. A imprensa, de modo geral, tá, amor? Colocou como uma excelente contratação, de bons trabalhos. A verdade é, para mim, que o Flamengo era um amontoado de jogadores. Chegou a época que eles tinham que gerenciar era Everton Ribeiro, Conca, e aí tinha mais um outro estrangeiro, não me recordo o nome agora. Tu tinha que gerenciar qual era o bom jogador que tu ia colocar no banco, faltando lateral. Até então o Parazinho era o titular absoluto da lateral. Faltava zagueiro, tanto que posteriormente vieram e buscaram o Juan, que estava no Inter e é muito identificado com o Flamengo. Então eu vejo assim, ele tem uma reestruturação administrativa, sim, é verdade, até porque sempre foi um clube ultra endividado do Brasil. O Flamengo sempre estava nas cabeças dos clubes mais endividados.
Agora, por que não refletiu no campo? Para mim, porque foi amontoado. Eles não tiveram uma filosofia de futebol. É questionável essa gestão do Rodrigo Caetano no Flamengo, né? Isso é uma coisa que eu comentei outra vez que eu tive aqui, né? Ele é muito elogiado não só pela mídia aqui, pela mídia nacional. Não, mas eu não tô... Eu questiono as contratações. Bem antes de fechar com o Inter. O REC, no programa que eu falei isso, o REC disse assim, não, mas não é só ele que manda. Tá, mas vamos combinar assim, né? O cara tem uma atividade que ele tem que ser a liderança e ele tem que bancar ou não as situações. Então, aí ele aceitou aquelas contratações, Diego, Guerreiro, Everton Ribeiro, o próprio Conca ficou lesionado. O Rodolfo... Com os caras, tudo já, vamos combinar, metade ultrapassado, né? O Júlio César também, né? O Júlio César veio... se aposentou já. Mas veio para se aposentar. Veio para se aposentar. Mas, enfim, eles eram um time de veteranos, né? E é um dos, assim como o Fluminense, o Flamengo é um dos clubes de que mais revela jogadores. O Rodrigo Caetano jogadores. antes do Flamengo era Vasco, né? Sim, passou pelo Vasco. E do Vasco ele foi direto pro Flamengo, é isso? Eu acho que não. Eu não me recordo qual foi o caminho. Passou pelo Fluminense no meio do caminho. Ele passou nesse meio. Pois vamos lá. Vasco, quem é o... Porque assim, o Alexandre Matos do Palmeiras. O Vasco ele era com o Dinamite. Olha só, o Alexandre Matos saiu do Cruzeiro, tu dando aquele caminhão de dinheiro que o Palmeiras tem, tu monta. O que aconteceu? Mas não tem título, né? Mas é onde eu quero chegar. E o que ele fez? Um amontoado de jogadores, pagando uma fortuna por Borja, que está dando resultado este ano, tem ali, se eu não me engano, em torno de 15 gols ou algo do tipo. Mas o porquê que não deu certo? Amontoado de jogadores. Um mago do setor ali, como é que é? Gerente, como é que eles chamam agora o cargo? É gerente de futebol, né? Gerente executivo de futebol. O Palmeiras tem gerente e tem executivo. Pois aí tu gerente, aliás, é o Cícero Souza que está de aniversário hoje. Pois ou estava de aniversário ontem. Era do Grêmio. Aí tu passa por Vasco sem título. O executivo, se ele é o cara, ele tem que fazer sem verba e pelo menos fazer com que o time mágica segure. Também não dá para exigir muito, né? Mas só com dinheiro. E o Flamengo deu para ele o dinheiro. No Vasco. Mas no Grêmio, quando o Grêmio estava numa maleza aqui, o Rodrigo Caetano ajudou a montar. Mas esse é um debate bom. Fez alguma coisa. Eu tinha live com ele. Esse é um debate bom. Eu vou chamar o intervalo comercial, até porque o Alexandre Maia está ali se coçando, querendo participar do debate. Cara não deixa ele entrar em campo. Não deixa ele entrar em campo, então mandar um abraço só para o Daniel, que está nos assistindo em Roma, sempre manda mensagem no Facebook. Depois do intervalo comercial, tem algumas participações interessantes já dos nossos telespectadores. A gente vai seguir nesse debate sobre o Rodrigo Caetano, mas especialmente sobre o Grêmio. O que o Grêmio pode alcançar nessa temporada? De que maneira o Grêmio precisa dosar o Campeonato Brasileiro? Em agosto eu sei que vai ser time de transição para baixo, porque o que tem de decisão em agosto não está no script. Já voltamos. h 26 de volta com o nosso Cadeira Cativa, agora com a bancada completa. Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio. Tá empolgado pro jogo hoje, então, pelo visto, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal aqui, meus ilustres parceiros aqui de debate. Olha, eu tô empolgado porque eu vejo na partida de hoje uma chance de marcar 3 pontinhos, né? E a gente tem percebido, né, que esse campeonato, por enquanto, ele está presidido aí por um grande equilíbrio, né, de uma alternância de quem está liderando, porque é a quadra do campeonato onde ninguém ainda está nadando de braçada, né? O campeonato do ano passado foi um campeonato fora da curva, que o Corinthians disparou porque não perdeu um turno inteiro e um pedaço do segundo turno, ficou sem perder nenhuma partida, empatou 2 ou 3 ganhos de todo mundo, passou por cima, atropelou e disparou, já entrou no retorno já. Não vou dizer que tenha entrado virtual campeão, mas entrou com franco favoritismo pela campanha que fez. Até agora ninguém viu esse time ainda. Essa campanha ainda não apareceu nesse campeonato, né? Então tu vê, o Flamengo foi e tal, mas daqui a pouco... O Flamengo vai, mas perde para Chapecoense. Daí perde para Chapecoense. Aí até o Fluminense, que ninguém esperava nada do Fluminense, já ponteou, não sei o quê, taraná. O Atlético Vasco Mineiro não tá mal. O Vasco não tá mal. O Vasco andou frequentando G4, G5. O Atlético Mineiro, que é um time que ninguém aposta nada no Atlético Mineiro. Também tá pelas eliminações precoces que teve, né, na Copa do Brasil e Sul-Americana, tá ponteando bem, então... Eu vou te ajudar nessa comprovação de que o Campeonato Brasileiro esse ano está muito equilibrado. O Inter
Sim, o Internacional. Que até 2 rodadas atrás já estavam pintando o fantasma de rebaixamento e tudo mais. Ganhou 2 partidas, mudou de turno. Tava com medo. Ganhou 2 partidas. Se o Inter ganhar hoje contra o Vitória... G4. E o Inter tá em campo já para enfrentar o Vitória, ganhando por 2 ou mais gols, o Inter pode ser líder do Brasileirão. Ganhando, o Inter ficará entre a liderança e o 7º lugar. Ganhando por 2 gols ou mais. Ganhando por 1 gol de diferença, o Inter fica da 2ª à 7ª colocação. Com o empate, é entre 7º e 10º. Com uma derrota por 1 gol, entre 8º e 14º. Perdendo por 2 gols, é entre 8º e 15º. Esse é um levantamento do Paulinho Pires. Então, o mesmo clube, na mesma rodada, pode ser líder e pode estar na beira do rebaixamento. O Grêmio, para não dizerem que eu não trouxe os dados do Tricolor, ganhando está no G4. Empatando fica entre o 4º e o 9º lugar. E uma derrota deixa o Grêmio entre a 7ª e a 10ª colocação. Tá muito equilibrado. Um jogo é a diferença pro Inter do 1º pro 15º. Ninguém e pulou, pro Grêmio do 1º pro 10º colocado. Só um parênteses, essa questão que você comentou Hamilton Nicolau. Você comentou do Corinthians. O falecido Vidal já estava no programa dele há uma época e eu peguei ano passado discutindo essa campanha quase que irreal que o Corinthians fez num primeiro turno. E eu me recordo de ter comentado que a própria ineficiência do Corinthians na época, que fez ele ser eliminado de tudo possível no início, É verdade. acabou gerando uma boa campanha para ele no Brasileiro, porque ele foi eliminado de Libertadores, foi eliminado de Copa do Brasil, foi eliminado de tudo que tinha, acabou só se focando. Ele estava dizendo fora, que isso pode acontecer Ele do estava na outro lado Sul-Americana e na Copa do Brasil. Tá dizendo que isso pode acontecer do lado vermelho? Que foram eliminados em tudo e daqui a pouco focam no Brasileiro e vão longe? Não por falta de capacidade técnica. O Inter não... Vamos ser sinceros, cara. Não tem problema em falar por torcedor colorado, muito menos por torcedor gremista. O Inter, assim, essas 2 vitórias vão mascarar o time. O Inter não tem capacidade, pelo menos atual, de elenco, a ponto de figurar entre os líderes do Brasileiro. Tanto eu não tenho de cabeça quantos jogos o Grêmio já jogou com time reserva ou misto. Não me vem à cabeça. Mas já tem alguns jogos do Brasileiro que o Grêmio jogou com o time reserva ou misto e está à frente. Simples assim. Queria pegar um gancho do Alexandre. Newton Cabistani. Fala para nós aí qual é os próximos jogos até a Copa do Grêmio. Vamos lá, deixa eu buscar aqui. Mas o Grêmio joga agora com o Fluminense. Sim. Depois, no final de semana, pega o Bahia. Lá. Então o Grêmio, essa sequência de... pela segunda vez, vai ao Nordeste no final de semana. O Grêmio tá viajando mais pro Nordeste que a CVC. Desculpa, fiz merchandising. Vamos mandar a fatura já depois pro... Vou ter que pagar um boleto agora. Depois o Grêmio tem 2 jogos em casa, aí não pode reclamar, contra Palmeiras e América Mineiro. Tá. E fecha de novo no Nordeste contra o Sporting em Recife. Tá, vamos fazer uma conta aí, né? Vamos combinar, né? Esse pessoal aí, tudo exceto o Palmeiras, do 11º pro último, né? Então, vamos ver os adversários. Aqui, ó. Olha bem, a chance do Grêmio... Tem o Fluminense que é vice-líder. Depois pega o Bahia, que é o 15º. O Palmeiras é o 7º colocado, isso antes da rodada, porque a bola já tá rolando e isso muda a todo momento. Tudo, claro. O América Mineiro é o 11º, tá beirando a primeira página. E não vem mal. E o Sport Recife é o 9º. Mas acontece o seguinte, ó, a condição técnica... Quem é que tem um enfrentamento pau a pau com o Grêmio? É o Palmeiras. Os outros vão combinar. Mesmo o Fluminense, que tem um bom time aqui em casa, acredito que seja uma condição boa da gente ganhar. Mas, assim, é o período que o Grêmio tem que usar como está hoje, né? Vai jogar com o time todo titular. Deve fazer toda essa campanha aí, né? Dos próximos jogos para ganhar, né? Vamos combinar o Grêmio que ganhe 12 pontos que dá para ganhar nesse... Né? O Grêmio não tem outra coisa para fazer até a Copa. Agora o Grêmio tem Campeonato Brasileiro, tem que jogar. Exatamente, mas isso é possível que nos dê uma gordura até para passar o... Exatamente. É que a gente começou o programa falando da dificuldade do próximo mês, né? Claro. Talvez mês de agosto. O mês de agosto. Então nós podemos fazer a gordura, né, pro Campeonato Brasileiro do mês que vem. A importância da vitória do último fim de semana, né? Porque aquele empate ele teria nos colocado numa condição muito intermediária na tabela, aquela arrancada redentora do Everton pro gol do Tony Anderson nos ajudou bastante. Que diferença faz o Everton no time do Grêmio hoje? Muita. Hoje o Everton... Em agosto, que é o mês decisivo pro Grêmio, o mês que encaminha a temporada pro Grêmio. O Grêmio pega, pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo no dia 5. Então repete o confronto da Copa do Brasil, que vai ser dia 1º e depois dia 5,
pelo Brasileirão. Então, dia 5 pega o Flamengo, dia 12 pega o Vitória. Esses 2 jogos em casa. O terceiro jogo é com o Corinthians em São Paulo. É um Esses jogo 2 difícil. jogos já deve estar com um time misto. Não, eu acho que todos os jogos do Brasileirão aqui vão ser Eu ia com falar time isso, misto. Márcio. Depois, Todos? no dia 22, o Grêmio pega o Cruzeiro pelo Brasileirão. Fora, né? Em casa. Em Em casa. casa. Sim, já o jogou. E primeiro aí foi pega fora. o Atlético Paranaense fora. Essa é a sequência de agosto pro Grêmio. Não, o Grêmio tem que fazer esses pontos aí. Desses, O que puder fazer. Desses jogos que eu citei, apenas tem uma sequência assim. Ó, o Grêmio começa com Copa do Brasil, dia 1º. Dia 8, que é a quarta-feira seguinte, tem Libertadores. Dia 15, quarta-feira seguinte, tem Copa do Brasil de novo contra o Flamengo. Dia 22, tem Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio vai ter um hiato de 3 jogos, aí que vão ser 3 partidas do Brasileirão. Em uma ou no máximo 2 vai utilizar a equipe titular. E aí depois, no dia 29, a última quarta-feira do mês, joga de novo pela Libertadores. É uma sequência complicada que tem o Grêmio. Complicadíssimo. Por isso que tem que garantir os pontos agora, né? O mês de agosto, não só pela sequência de jogos, como principalmente pela quantidade de jogos, eu ouso dizer que todos os jogos do Brasileiro o Grêmio deve ir com time misto, É quase se certo não isso todo aí. reserva. É quase Todos. certo. Talvez do contra o Brasileiro. Cruzeiro, porque aí tem 2 jogos. Tem Corinthians casa, né? antes e o Atlético Paranaense depois. Entre A tendência é o que jogo da busque Libertadores. 1 ou 2 partidas ali para jogar com os titulares, para não descontinuar muito a campanha, né? Para não prejudicar muito, né? Não, é que não Olha, tem. mas- As datas da Libertadores estão definidas. As datas base da Conmebol são dias 8 e 29. São apenas 2 datas. Por isso que essas datas, 8 e 29 de agosto, também estão nas datas base da Copa do Brasil. Na média- Mas como o Flamengo e Grêmio vão jogar a Libertadores, sobram apenas 2 datas. Por isso que a gente já dá como provável que se enfrentem no dia 1º e no dia 15. Que na média o que se diz é que um time de futebol pode jogar até 6 partidas por mês. Imagina. E além disso, tu já está criando aí uma margem de sobrecarga, né? Se tu contares que são 2 enfrentamentos de mata-mata, 2 jogos cada, são 4, ainda dá para jogar mais 2 jogos com os titulares, né? Aí dariam 6 jogos. Aí os outros, sei lá, 2 ou 3 jogos a mais que tiver, bom, aí sim, time Os reserva jogos misto. que estiverem entre as Intervalos. as quartas-feiras, mas com certeza serão com o time reserva. É, exato. Certamente. Eu só acho que olhando assim pela perspectiva do Renato, pelo como que ele faz, como ele gerencia o grupo dele, não sei se ele vai precisar mais 2 jogos com o time titular. Talvez esses 2 jogos a gente esteja falando de time misto. Tu fica um Maicon e tu saca um Arthur, no outro tu deixa o Arthur e saca o Maicon, tira o Luan num jogo desses, mas time misto. Acho que tu botar mais Tem uma 2... outra coisa que a gente não está levando em conta aqui, hein? Quais são os times que o Grêmio vai enfrentar aí? Olha bem, o Flamengo está na mesma situação nossa. É. O Corinthians também. Também. Quem mais? Exato, isso Palmeiras é importante. também, né? O Não, Flamengo Palmeiras é um é dos Não, jogos, Palmeiras é né? agora. Palmeiras é agora. O Grêmio joga com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro também em agosto. Ou seja, se o Grêmio tiver com o mesmo problema, o Flamengo também terá. Os dois são Porque na o mesma Flamengo situação. tem o mesmo calendário do Grêmio. Não, Portanto, melhora pra nós, se na for verdade, um é isso, jogo né? Claro. onde o Melhora. Grêmio tem a necessidade de reservas, o Flamengo também pelo menos tem É. paridade de armas, né? É. Aí também vai ser um enfrentamento, aí vamos ver. No ano passado deu certo pra nós, porque nós ganhamos de 3-1 Não, aqui. a O gente- Everton entrou e virou o jogo no final, É né? que a gente já está contando aqui que o Grêmio ia ia jogar com um time misto, só o Grêmio ia jogar com um time misto e os outros iam sair prejudicados. Mas a gente dá para ver outros que, também vão. que tem Depende essa... dos enfrentamentos também, né? Porque se o Grêmio pega, por exemplo, um Tucumã da vida, aí o Grêmio vai lá jogar lá na casa dos caras e ganha de 2-0, 3-1 e tal, o jogo daqui já é um jogo mais suave. Agora, se o Grêmio pega uma Pedreira aí, um time de mais grife, um Boca da vida, né? Bom, aí já vai ser uma Racing, Pedreira né? A que maioria ficou dos, com o segundo dos times colocado. é time Ficou. grande. Né? O Racing, para mim, é o Racing é time segundo. mais complexo para se pegar numas oitavas de final da Libertadores. Mas é o perdeu Racing. muita gente na janela, né? Vendeu 2 ou 3 Mas jogadores, é né? complexo. Especialmente o Lautaro Martínez. O Lautaro Martínez, né? Que é o craque O do time. Racing sem o Lautaro Martínez. Até porque, assim, a Libertadores em agosto, eu acho que é muito difícil fazer um prognóstico de título ou de favoritos ao título, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa janela. Daqui a pouco chega um clube europeu, bota uma grana na mesa pro Everton, o Everton sai. Daqui a pouco dá a louca nos espanhóis, decidem pagar 3, 4 milhões de euros a mais para levar o Arthur.
Pois difícil de projetar. Essa discussão do Arthur, eu não me recordo em nenhum momento, pelo menos das entrevistas do presidente Romildo Bolzan, ele mencionando que tem alguma cláusula de pagamento a mais para ele sair antes. Não, é uma nova negociação. Tá bom, mas aí é uma nova negociação, cara, vai ter que largar um caminhão de dinheiro. Tá, mas aí eu pergunto para vocês. O Grêmio sabe, já divulgou que... Depende não, mas que conta com o dinheiro do Arthur para praticamente zerar o seu déficit com bancos. Já investiu parte do dinheiro da negociação com o Arthur comprando o André. Tem a necessidade ou vislumbra a possibilidade de contratar, e se cita laterais, citaram o Michel do Las Palmas, o irmão do Michel, na verdade, citou que o Grêmio tem interesse nele, né? Que é um empresário do jogador. Jogador que está há 10 anos no futebol europeu, enfim, é especulado como uma possibilidade no Grêmio. Então, tem toda essa situação financeira. O Grêmio sempre diz, não, nós não precisamos vender mais ninguém, porque a situação do Arthur já garante o ano. Equaciona, né? Já equaciona as dívidas. Daqui a pouco chega o representante do Barcelona para vocês assim, ó, tá vendo esse valor que eu vou pagar pelo Arthur? Eu só pago se receber ele agora. Se não, tá, perdi 4 milhões de euros, mas vou investir em outro. Quer que eu te diga o que eu faria? O Um que abraço, farias? o jogador é nosso, tá no mercado de novo. Se o Real Madrid quiser, vai levar. Se o Atlético de Madrid quiser, vai levar. Se o Bayern de Munique quiser, vai levar, velho. Mesmo com toda assim. essa situação. Eu vou Aí te já gastou se 10 tu não milhões faz de assim, reais contando com essa grana. É que tem o seguinte, é duro, né? Ter que dizer isso, né? E é difícil tomar essa decisão. Se, porventura, o presidente Romildo ou quem lá estiver dirigindo o Grêmio não tomar a decisão assim do jeito que eu tô falando, eu absolutamente entendo, né? Não vou aqui fazer demagogia. Agora, tem uma hora também que tu tem que valorizar o que é teu. O teu jogador é um jogador de seleção. Não tá na Copa, opinião minha, meu juízo, que é um erro de avaliação do treinador da seleção, que levou um jogador pelo menos pior do que ele, né? Ou inferior tecnicamente a ele, para não levá-lo, minha opinião. É um jogador que tem um futuro enorme, que certamente figurará em próximas convocações pós-2018, Copa América, eliminatórias, quiçá a próxima Copa do Mundo. Né? Joga muita bola, tem mercado, todo mundo já viu o jogador, né? Ele vai ser vendido cedo ou tarde. O Barcelona não é o único clube do mundo que tem dinheiro. Se o Barcelona não quiser pagar, alguém da Premier League vai pagar. O PSG vai pagar. O Bayern de Munique vai pagar. Alguém vai pagar. Além do que o fato de já existir um interesse real do Barcelona já faz com que outros diversos clubes já foquem no Arthur e já devem estar espreitando, até porque surgiu aquela notícia, que eu não sei até que ponto ela era fake ou não, de que o Barcelona estaria desistindo em virtude da altura, como se o próprio Iniesta, que é com quem comparasse, fosse muito alto. Né? Então, mas usar a altura, eles pagaram 4 milhões e depois é que eles foram olhar foram ver a altura? Claro que não. E eu acho assim... Isso é papo furado, né? Da imprensa deles. Eu acho que o Grêmio não só não precisa de uma venda tão iminente do Arthur, assim, se caso acontecesse essa situação, ninguém vai porque piorar, tu tem outros ativos, tu tem o próprio Everton, que segundo consta, tá batendo a porta propostas da Itália, e é um jogador que já havia interessado, se eu não estou enganado, a Lazio da Itália no ano passado, quando ele nem sequer tinha o destaque que ele está tendo esse ano. Então, uma proposta de 30 milhões de reais, divulgaram como 30 de euros, mas não, 30 de euros teria ido, é 30 de reais. Mas de qualquer maneira é um ativo. Foi o ano passado. Na janela passada procuraram o Everton. Mas aí não é bom negócio. Olha aqui, repassando só para os nossos telespectadores, tem 10 minutos de bola rolando no Barradão. Inter 0, Vitória também 0. Inter em campo com Danilo Fernandes, Zeca, Moledo, Cuesta e o Wendel. O Wendel voltando a jogar como titular na lateral esquerda, porque o Iago está fora dessa partida. Dourado, Edenilson, Patrick, Luca, Rossi e Potker. Então, uma escalação de certa forma até ofensiva. E o Damião? O Damião está suspenso. Então o cartão amarelo. Tomou o cartão. Então o Damião está fora. No banco, opções do técnico Dair Helman. Tem o Marcelo Lomba, Daniel, Klaus, Danilo Silva, Dudu, Charles, Gabriel Dias, Juan Alano, Camilo, Nico Lopes e Brenner. Essas as opções do treinador colorado. Também em andamento pelo Campeonato Brasileiro. 10 minutos de bola rolando, Vasco 0, Paraná 0, Sport 0, Atlético Mineiro também 0. 9h45 tem o Grêmio, por conta da dificuldade de deslocamento, se projeta um público pequeno para essa partida, falam em 10 a 15 mil espectadores, mas é um alento para o torcedor a informação de que teremos trem após a partida. Foi divulgado inicialmente
que o trem não funcionaria, mas hoje o Grêmio conseguiu convencer a diretoria da Transurb. Eu não sei porque que teve tanto trabalho para convencer a diretoria da Transurb. Não sei nem porque que tem que convencer a diretoria da Transurb. Isso aí era um serviço óbvio. Tem que explicar, né, para a diretoria da Transurb que tem um colapso de abastecimento de combustível, né, e que o glorioso Transurb, que é movido a energia elétrica, é de fundamental importância. Mas independente da energia elétrica, eu acho que especialmente os jogos do Grêmio, quando a Transurb pega a tabela do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, vê, tem jogo 9h45, já avisa os funcionários, chega uma hora mais tarde, a gente vai fazer hora extra. Isso é óbvio. Sim, mas depende do jogo também, né? Se tu pegar um jogo que é, sei lá, 5 graus, aí vem aqui, sei lá, o Ceará, o Paraná Clube, que é um jogo para um público de menor interesse, para um público de gauchão, assim, aí tudo bem, eu entendo que daí também tu vai abrir estação para entrar meia dúzia de gato pingado. Agora, para um jogo que tu sabe que tem um público razoável, não, aí tem que funcionar, Mas se o torcedor sabe que o trem vai estar aberto em todos os jogos, ele vai. Agora, se ele fica na dúvida, eu tenho que consultar no Twitter se vai ter trem ou não, aí o cidadão que mora em Novo Hamburgo, hoje ele pensa, não, hoje o jogo é pequeno, não vou no jogo. Agora, se ele sabe, todo jogo vai ter trem, ele vai no jogo. Me permite... eu já usei, inclusive, várias vezes. Me permite discordar só pontualmente de uma questão. Eu acho que independente da magnitude do jogo, eu acho que é um serviço público e um serviço que tem que ser prestado. Até a gente comentava fora do ar, eu acho assim, chega a ser fútil a gente ter que perder um tempo para discutir se o Transurb vai abrir ou não vai abrir, se ele vai ficar até o horário posterior ao jogo ou não. Olha, eu não sei o que se passa na direção do Transurb, eu não sei qual é o motivo, se é algum aspecto financeiro, o porquê de não, ou da possibilidade de não abrir o trem. Agora a gente sabe que é um fluxo para quem frequenta a arena. Eu sou um frequentador assíduo da arena, deixo o meu carro até para aquele lado da estação. Sim. É um fluxo enorme de pessoas que pegam o trem. Vamos combinar aqui, vocês querem agilizar a situação? Não, o trem tem público. Cria um corredor de segurança ali, um corredor, não bota carrocinha, não deixa carro estacionar, não deixa nada. O cidadão pega um ônibus de integração, porque tem todas as estações tem integração, menos ali. Pega uma integração que vai direto à estação, já sabe quantas pessoas são, as pessoas já pagaram o trem no ônibus, tu não precisa nem ter bilheteiro. O jogo é pequeno, deixa um trem indo em direção a Novo Hamburgo e um trem em direção ao centro. O jogo é grande? Não, então isso aqui tem que ter 2 trens. O jogo é gigante, é uma final de Libertadores, tem que ter 5, 10 trens. Aí tu vai dosando a quantidade de trens disponíveis com a magnitude do jogo. Aí eu concordo. Não precisa ter 50 funcionários. Mas não do serviço abrir ou não. Não o serviço abrir ou não. Claro, a diferença da quantidade de trem com a magnitude do jogo, eu concordo plenamente. O meu pontual discordância é o não ter o serviço prestado. Acho que o serviço tem que ser prestado. Eu entendo o que tu está dizendo. Acho inclusive, tu tem razão, assim, né? Para a gente tentar reformular. Agora, isso que o Maurício levanta sinaliza para o seguinte... de que é ruim deixar a discussão só para... se nesse jogo vai ter ou não serviço. O ideal é de que ano a ano se fizesse uma discussão de todas as autoridades de trânsito e transporte para dizer como é que nós vamos operar em torno da Arena 2018, 2019, no ano que vem, como é que nós vamos operar em torno do calendário, né, Alexandre? Exato. Olha, o calendário está todo definido lá já há muito tempo, né? E já organiza isso, porque isso que tu está dizendo é o seguinte, aí já não é uma decisão só da Transurb, porque daí já entra a EPTC no meio, né? Tu tá conectando um modal em outro, né? Que é corretíssimo, entendeu? Porque senão é o seguinte, senão tu tem que caminhar 1,5 km, né? Pra chegar no trem. E não tem o sentido, porque daí tem um monte de ônibus amontoado junto com um monte de lotação para esse pessoal ir pro centro. Podia ser só uma linha de integração para fazer todo mundo de trem descer no mercado, né? A linha futebol, por exemplo, a linha futebol poderia levar só até o trem. Por que não? Leva até o trem, no trem tu pega um ônibus. Outra coisa que poderia facilitar e muito, cria para os dias de jogos... quando o horário de funcionamento é posterior ao horário tradicional, cria um ingresso especial, uma passagem especial. Olha, para saída de jogo não vai valer o cartão Tri ou o cartão Teu. Tu tem que comprar um bilhetinho aqui que é para a gente saber quantas pessoas vão usar o trem. Tu sabe antecipadamente, tem 500 pessoas, tem 1.000 pessoas, tem 5.000 pessoas. Tantas pessoas, sei lá, são 5.000 pessoas, 2.000 compraram a passagem na Estação Mercado. Bom, então a tendência é que voltem para a Estação Mercado. Tu consegue criar um mapeamento melhor. Sabe onde é que está a dificuldade? Quer ver uma coisa? Nós estamos falando aqui... um pouco é na boa vontade. Pensando alto aqui várias coisas que
imaginamos, todos nós aqui, quem está nos assistindo, que quem é autoridade de trânsito, de transporte público, já pensou, já discutiu 1 milhão de vezes, enfim. Depois a gente examina por que não existem esse tipo de solução. Mas vamos pensar um pouco como usuário, assim, eu também sou usuário do transporte coletivo. Não existe um bilhete único que tu possa alimentar e utilizar nos ônibus da Grande Porto Alegre ou no trem até hoje. Porque as autoridades, né, Metroplan, IPTC, Transurb, secretarias de transporte dos municípios da Grande Porto Alegre, não conseguiram até hoje montar um sistema que integre. Não conseguem sentar junto numa mesa cara. Não conseguem. Nós estamos em 2018, cara. Se tu for olhar as cidades lá, Lisboa, Madrid, Barcelona, Paris, cidades lá da Europa, enfim, os caras fizeram isso nos anos 70 e 80, cara. Ou, sei lá, Barcelona fez antes das Olimpíadas de 92. Não, mas Lisboa tem algumas partes dessa integração começaram a funcionar no passado. Também não são tão evoluídos. Mas o bilhete é o mesmo, cara. É o mesmo bilhete. Nós vamos chegar no problema político, né? Porque é o problema político que gera todo esse problema aí. E não estou falando de grana, né? Não estou falando de grana. Estou falando de solução. Estou falando de solução. Então, as pessoas não tomam as atitudes porque não conversam. Não conversam porque têm interesses diferentes. Uhum. É exatamente. É só isso que gera toda essa confusão. Agora, acho também que a administração do Grêmio e da Arena, na verdade, né? Mas mais a do Grêmio, que tem interesse de trazer o seu sócio, devia de ter uma atuação política mais forte junto à administração do trem. Pessoas influentes o Grêmio tem para isso. Tem muita gente, exatamente. Sim. Não precisa brigar com ninguém, fazer visitas, isso que o Alexandre propôs. A gente tem um calendário, fazer uma conversa, fazer reuniões. Isso aí deveria ser uma coisa, assim, rotineira. Estamos de olho, viu? Que tem deputado que é o mesmo cara que pede o voto do associado do Grêmio, é o cara que indica o diretor da Transurb, tá? Não vou citar nomes, por enquanto. Não, mas tem mais coisas. Se vai citar, tem que citar logo, porque daqui a pouco já não pode mais. Não vou sem citar nomes, tá? Mas estamos de olho, só para saberem. Então tu vê onde é que vai parar o negócio. Né? A coisa vai longe. Não é tão simples assim. Deixa eu atender algumas mensagens dos nossos telespectadores. O Tony de Canoas tá na bronca com a produção, viu, seu Bruno? Tá na bronca contigo. Tá dizendo aqui, ó, de novo só gremistas, por que não convidam Colorado? Tô brincando com o Bruno. Mas tem vários programas que é só Colorado. Hoje o problema, até eu vou defender o Bruno, né? Hoje o problema não é nem a questão de é o jogo, a gasolina. Os colorados, eles, acredito eu, estão assistindo ou estão ligados aí, ouvindo. É difícil de encontrar alguém pra 20 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vou informando, porque especialmente até às 8 da noite, tem a Voz do Brasil no rádio. Então tem gente que não tem recursos para acompanhar de outra maneira o jogo e está acompanhando cadeira cativa. E para o telespectador saber quando o Grêmio joga às 7h15, via de regra, o programa fica só Colorado. O programa tem Colorados e essa é uma prática normal, viu, Tony? Até porque a gente busca fazer uma programação alternativa. Aí ele fala aqui, ó, Flamengo vai ganhar 2-0 na Arena, no Rio vai ser 4-0. Ele acha que vai ser um baile do Flamengo, que o Grêmio não precisa nem entrar em campo. Mas ele tem bola de cristal, Desculpa, das premonições aí, ou ele tá só chutando? Não, acho que é carnaval, né? Deve ser carnaval. O Flamengo fazer isso aí deve ser carnaval. Como é que é? Ele falou com Deus? Eu quero saber qual é a fonte dessa premonição dele aí. Porque se dependendo do que for, eu não vou nem assistir os jogos, né, Capitão? Tá difícil. O João de Esteio tá na bronca com vocês também, ó. Tá dizendo aqui, ó, só soberba desses gremistas. Vão morrer nas duas, Copa do Brasil e Libertadores. Mas por que soberba? Eu nem falei nada do Internacional. Vocês falaram alguma corneta antes de eu chegar? Falei. Tu deu uma corneteadinha, mas então não, foi mas olha só, não fui eu. Desculpa, como é que é o nome do telespectador? Esse aqui é o João de Esteio. João, na verdade até não é soberba. E é muito plausível que o Grêmio possa vir a ser eliminado das competições e talvez não ganhe o brasileiro. É natural, isso é do futebol, nem sempre o que está melhor. E hoje, João, né? Você deve concordar comigo, hoje o Grêmio está melhor do que o Inter e está melhor do que o próprio Flamengo. Agora é inevitável. Alguém está melhor que o Grêmio na América no momento? O Grêmio é o campeão da Libertadores. O Grêmio é o atual campeão. Eu acho assim, dizer que o Grêmio... Não, mas essa história de atual campeão, o Once Caldas já foi atual campeão também, não bem, era tão melhor que tudo bem. O Grêmio ganhou a Libertadores, mudou o quê no time do Grêmio? Mas melhorou. A menos. Saiu o Edilson. Saiu o Edilson e saiu o Barrios. A saída do Barrios melhorou o time, né? Porque o Barrios era um peso morto desde outubro, né? Pois é. Então, o Barrios, a última participação importante dele foi contra o Botafogo. Mas me permite só terminar para o João ali. Olha, João, muito longe de soberba. Eu acho que pode acontecer, sim, do Grêmio vir a ser eliminado de uma dessas duas competições. Mas você há de convir comigo
que não é a probabilidade. A probabilidade é que o Grêmio chegue muito próximo em ambas as competições e, quiçá, conquistando mais de um título no ano. Já que o João se manifestou, vou jogar mais uma pimenta, então, de leve. De leve. João, veja bem, se o Grêmio tiver sucesso em alguma das competições de mata-mata que disputa, ou na Libertadores ou na Copa do Brasil, ele, Grêmio, ficando entre os 6, garante que se abra mais uma vaga para a Libertadores para o Campeonato Brasileiro. Veja, no ano passado, o Vasco e a Chapecoense, 7º e 8º colocados no Campeonato Brasileiro, foram à Libertadores, certo? A Chapecoense mal e mal passou pela Libertadores. Mas foi, tá bem? Foram para a Libertadores. Entrar lá, pré-Libertadores, mata-mata anterior à fase de grupos, etc, etc. Arrumaram vaga. Veja, o time da Chapecoense e o time do Vasco do ano passado não são melhores que esse Internacional. Acho, inclusive, que são piores. Ou seja, um sucesso do Grêmio na Copa do Brasil da Libertadores pode dar uma vaga pro Inter. Vou te ajudar, então, nessa... Torça pro Grêmio. Vou te ajudar nesse pensamento. Já torceram uma vez? Já deu a solução pro... Deu a solução agora, tem que torcer pro Grêmio. Torça pro Grêmio. A Chapecoense estaria nas quartas de final da Copa do Brasil se não disputasse a Libertadores? Não disputando a Libertadores, começaria lá na primeira fase. Ah, é verdade. Não, o Internacional perdeu uma vaga nas oitavas para o América Mineiro. Pois é, e o Vitória agora? Copa do Brasil, perdeu. E a questão é, a Chapecoense é pior ou melhor do que esse time do Inter? O Vasco? Entendeu? O Vasco, o REC decretou já aqui no preliminar... Decreto presidencial. Ele baixou um decreto presidencial... Uma encíclica. Que o Vasco já está eliminado na Copa do Brasil pro Bahia. Eu acho que tá mesmo. Mas eu falei pra ele, eu não sei qual Vasco que vai enfrentar o Bahia. Se é o Vasco que tomou 4 do Jorge Wilstermann ou se o Vasco que meteu 4 no Jorge Wilstermann. Mas é que o Vasco já tomou 6 no agregado do Bahia. 6. 3 no Brasileiro, 3 na Copa do Brasil. Não vai devolver pra ficar 6-3? É filiação, tá no na RG do Vasco já, filho. Bahia, pai, Bahia. Também não é muito melhor que o Jorge Wilstermann. Não, mas vamos supervalorizar o Bahia, né? Mas o Bahia. E o Vasco tá uma zona, né? Vamos combinar, né? Olha só. A diretoria inteira pediu demissão, com exceção do presidente, né? Quem? Do Vasco. Aconteceu, né? Aconteceu há pouco aí, faz uns 15 dias, talvez. Todo mundo pediu para ir embora, só ficou o presidente. Não, o Vasco tá difícil. Como é que tu mantém o troço? Só outro parênteses pro nosso telespectador, para não confundir soberba com realidade. O colega Alexandre, né? Isso. O Alexandre estava comentando a questão do 7º e 8º colocado ano passado ter se classificado. Não é soberba, eu acho que é uma questão de realidade e de fatos. A posição do Internacional, que não é esse time tão desprezível como se fala, mas está muito longe de ser um postulante a título. A posição do Internacional não vai cair também, não que eu não queira que caia. Tá melhorando um pouquinho a posição, aliás, porque tá ganhando agora, 1-0 o gol do Patrick. Ele vai ficar muito próximo dessa posição entre 6º, 7º, 5º colocado, talvez 8º. E é por aí, e as vagas da Libertadores e quem for o campeão da Copa do Brasil abrindo uma vaga a mais, vai auxiliar mesmo. O problema é uma questão de realidade. O problema da torcida do Inter é que ela está querendo comparar o Grêmio com o time campeão da Libertadores do Grêmio com o time deles vindo da segunda divisão. Por mais organização que se tenha, é muito difícil nesse pouco tempo... É um momento diferente, são momentos. Não tem como, né? São momentos. Não é possível. O Grêmio vem um trabalho de 3 anos... E eles vêm num trabalho de 6 meses. É muito diferente. Que ano foi o fatídico gol de nuca do Pedro Júnior lá em pleno Beira-Rio? 2006. Time do Inter, campeão, certo? Depois foi campeão da América e do mundo. Não é demérito, não é soberba. Qualquer time está disposto a vir aí. O Grêmio pode ser que, por um time pior que é o do Flamengo, pode vir a ser eliminado da Copa do Brasil. O time do Flamengo é pior que o do Grêmio. Da mesma forma que o Grêmio ganhou o título dentro do Beira-Rio em 2006. Talvez um dos últimos anos aí, um dos melhores times que o Esporte Clube Internacional formou. O time do Flamengo, especialmente do meio para trás, é fraco, mas do meio para frente é bom. É o que eu falava no início do programa. Tem Paquetá, tem Vinícius Júnior, tem Everton Ribeiro, é um time respeitável. Tem Diego, né? Tem Diego. Não, enfim, um time... É uma equipe bem boa. respeitável. O Jair do Demai tá mandando mensagem aqui, ó. Vocês não acham que o Grêmio deveria fazer uma investida no Scarpa? Nós precisamos de um meia, o Douglas. Será que vai aguentar essa fase quente? Depois do intervalo comercial, o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, vai responder. Hamilton Nicolau, que é integrante do Grêmio do Prata, não é conselheiro por uma mera questão de cláusula de barreiras, porque votos tem de sobra o Grêmio do Prata, assim como teve multicampeão nas eleições, em uma das quais colocou o Alexandre Maier como conselheiro. E também teve o Newton Capistani do Grêmio Democrático, que também é conselheiro do Tricolor. Os três vão responder depois dos reclames. Já voltamos.
8 da noite, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Bom que o intervalo não vai pro ar, né? Porque a corneta do intervalo segue no intervalo. O Inter, nesse momento, tem pontuação de líder no Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó. Tá empatado com o Flamengo, 14 pontos. Claro que ainda tem muito jogo na rodada. Já podemos mandar a taça pra lá, então. Aí depois... Viu, Alexandre Maia? Depois... Tu entendeu aí? Entendeu por que o torcedor colorado tá na bronca aqui com o Hamilton Nicolau? Mas, rapaz, assim, ó, vocês querem que eu fale sério sobre isso, eu vou falar. Assim, o torcedor do Internacional, ele tá numa situação parecida em que o Grêmio esteve em outros momentos. Claro. Tá? Ele tá voltando de uma Série B, o clube, ao que parece sempre que a gente não conhece exatamente na profundidade os números, enfim, a questão financeira, mas o que se diz publicamente de que há um conjunto complexo ali de problemas estruturais, financeiros, administrativos, orçamentários, etc, etc. O que é um problema para quem tem pretensões de recuperar, enfim, de voltar a disputar títulos na ponta, né, como um clube da grandeza do Internacional exige. Né? Mas está aí, enfim, está aí o Internacional, está pontuando fora de casa, enfim, está ali próximo de uma condição de poder ser postulante, é isso que o Nicolau falava, a vaga de Libertadores, que não é desonra nenhuma, né? Gustavo Endres, campeão do vôlei que esteve hoje aqui no preliminar, falou brincando, não, o Inter vai buscar o título, mas ele disse, não, falando sério agora, palavras do Gustavo Endres. Vaga de Libertadores pro Inter é título esse ano. Claro, Não, mas isso não tem nada de arrogância, isso é conjuntura do futebol. O Inter não é candidato a título porque a sua força de elenco e de time não o candidato e não o habilita para essa condição na avaliação de ninguém. Não na minha avaliação, que sou gremista, se fosse o contrário eu diria, mas Mas não se é. a avaliação... O contexto leva a entender isso, né? Mas vamos lá, só para pegar o gancho da avaliação. Se a avaliação contasse, ano passado o Corinthians era a quarta força do estadual lá em São Paulo. Mas aí avaliaram mal, né? Não, mas é que também o Corinthians tem aquele 12º jogador que sempre faz diferença pra ele em qualquer competição. Com a que ele pita boca, em qualquer competição que o Corinthians participa, salvo uma Comebol, salvo da Comebol, ele tem um 12º jogador ali que veste amarelo de vez em quando, que auxilia demais. Agora, só para concordar... O quarto árbitro em jogo do Corinthians, ele vê tudo. Ele tá a 50 metros do lance, mas ele tem uma visão clara. O presidente da federação vê, liga pro celular, o cara entra em campo na casa do adversário, altera olha o que aconteceu no final desse ano né? olha o que aconteceu na final desse ano do Paulista entre Corinthians e Palmeiras, é um negócio absurdo. Vamos ver como é que vai funcionar com o Corinthians agora a Copa do Brasil, porque é VAR em todos os jogos, né? Vai ter o sistema, se eu não estou enganado, a partir das quartas de final, a CBF está trabalhando o protocolo para ter. Pois é. Trabalhando o protocolo para ter. O Manuel Flores, hoje no sorteio ali, ele disse, olha, tá no planejamento ter o VAR. A gente está encaminhando tudo para que tenha, mas daqui a pouco agora, sabe como é que é. Me permite rapidamente o parênteses com o Alexandre, até pro torcedor colorado que tá nos prestigiando com a audiência, não ficar daqui a pouco sem assunto do seu clube. E eu falo sério isso, cara. Ele tava na bronca, tava dizendo que o Rodrigo Caetano não é tudo isso que estão falando. Mas não é, eu discordo, eu acho que é um grande discordo. dirigente. Acho um bom cara. Acho que uma escolha... Eu só acho que razoável. ele vem de trabalhos muito medianos para a mídia que ele está recebendo. Essa foi a minha colocação quanto ao Rodrigo Caetano, até porque ele teve nos Mas grandes... Mas era uma bola a mais balançar as redes, ele era campeão da Copa do Brasil e por uma bola ele também não foi campeão da Sul-Americana. Não, no Fluminense ele foi muito bem, ele tem bons trabalhos no currículo. É assim, ó, por conceito, tá? Entre um Rodrigo Caetano, que é um cara de mercado, enfim, que já tem currículo, tem corrida na função, e um aventureiro que vem do ambiente político do clube, não importa de que clube seja, serve para qualquer clube, eu ainda prefiro buscar um cara de mercado. Principalmente na situação atual, o Inter não pode se dar o luxo de cometer devaneios financeiros. Eu não digo grupo. O grupo do Inter não é tão ruim, não. Olha aí o banco de reserva. Tem Camilo, Nico Lopes, até o Nico Lopes até então... era titular, então o grupo do Inter... Tem o D'Alessandro que não tem tá o D'Alessandro jogando. que estava no banco há pouco tempo, então não chega a ser um grupo tão ruim. Claro que a gente falar daí a galgar o título, a gente tem que ter um pouco mais de calma e ver um pouco mais do trabalho. Os recentes resultados são muito bons, não tenho o que se dizer, essa vitória fora de casa... colocou o Inter numa outra faixa etária da tabela, mas deu até aí. Daí ao título, acho que a gente tem alguns outros. Pode vir a ser campeão? Claro que pode.
O futebol, ele até em virtude do Inter quem sabe o Inter não se faça, se o valha acho que não vai acontecer, sinceramente acho que não vai acontecer, mas se o vale do que aconteceu com o Corinthians, eliminado de 2 competições prematuramente. Foca só no brasileiro. Foca só no brasileiro. O Inter tá focando só no brasileiro. O Inter só tem o brasileiro para jogar. Ele tem que estar nessa posição. O problema pro Inter vai ser quando um Cruzeiro, um Corinthians, que não é um grande time para mim, mas o Inter fez parecia uma epopeia essa virada de jogo contra o Corinthians. O time do Corinthians, para mim, não é um time tão forte. Mas daqui a pouco esses times começam a ser desclassificados, ou até mesmo o próprio Grêmio. Vamos lá, o pior dos casos, que não vai acontecer, é eliminado. O Grêmio Foco brasileiro, ele tem uma propensão muito maior do que o Inter a ser Foi campeão. eliminado ano passado na semifinal da Copa do Brasil, focou mais ainda na Libertadores e deu certo. Mais um com pontuação de líder. Sport 1-0 contra o Atlético Mineiro. Veja bem, olha só. Olha o tipo de fenômeno na tabela que você percebe nessa fase do campeonato, né? Que é ali o primeiro terço. Né? Nós estamos no primeiro terço do campeonato, ainda longe de finalizar o primeiro terço. É muito prematuro ainda. Por exemplo, para não parecer que é só a corneta com o Internacional. Atlético Mineiro, tá? Um clube está entre os grandes, né? Grande orçamento, investimento pesado. Mas o Atlético Mineiro tá camisa pesada, etc, etc. Agora, vamos pensar o seguinte. Olhando para o Atlético Mineiro, vocês enxergam candidatura a título no Atlético Mineiro? Não. Eu não. Posso queimar minha língua, mas não vejo chance nenhuma, assim, de dizer assim, vou eleger aqui a turma dos candidatos, vou botar o Atlético Mineiro, eu não boto. Mas o Atlético Mineiro é mais um que pode se beneficiar dessa história, né? Mas é que assim, mas é que isso funciona quando tu tem time bom. E o Corinthians tinha time bom no ano passado e era bem treinado, organizado, com bons jogadores. Mas não tinha nenhum craque, não tinha nenhum Neymar no Corinthians, tudo bem, mas no Palmeiras do ano anterior também não tinha, apesar do investimento pesado que fizeram. Né? Não necessariamente o time que é campeão é um time recheado de craques. O Corinthians tinha um atacante que estava dando muita liga, que era o Jô na época. Tu tinha o Rodriguinho. O Jô reclamou, aliás. Rodriguinho jogando muito. O Rodriguinho estava jogando muito. Não, mas por favor, né? Ele deu uma entrevista aí reclamando, Que ele não foi pra seleção? Não foi pra seleção, foi esquecido. Rodriguinho, tu não é bola pra jogar Copa. Foi o Jô, mas o Rodriguinho é a mesma coisa, também não é bola. Mas tá dando pau no Rodriguinho, quem deu a entrevista foi o Jô. Pô, tu errou o nome aí do Zé. Eu falei o Jô. Um abraço, Rodriguinho. Tá, Rodriguinho, então eu digo pra ti, de qualquer forma, tu também não é bola pra estar na seleção hoje. E o Jô também já foi, né? O Jô, tu já teve a chance, meu irmão. Não é. Mas viu, guris, eu queria, aproveitando a fala de vocês, que times vocês colocariam entre os principais candidatos ao campeonato ou por outra? Vamos fazer uma classificação dos times que... dos 4, 5 melhores times do Brasil hoje. Quem são os 4, 5 melhores times? Vamos fazer esse levantamento depois dos nossos comerciais. Vamos faturar, vamos lá. 8-10, 2-0 pro Inter, do Vitória, ganhando bem. O Internacional, que está com o esquema, de certa forma, ousado do Odair Hellmann, com Luca, Rossi e Potker, tá dando resultado. Foi gol contra, né, Bruno? Gol contra do zagueiro, do cruzamento do Zeca. O Zeca cruzou também pro primeiro gol. Então, cruzamento do Luca, o Zeca cruzou pro primeiro gol, o Patrick fez. No segundo gol, o cruzamento do Luca, o zagueiro acabou desviando para dentro das redes, 2-0. Com este resultado, pegando aquela projeção que eu li antes, o Inter está na liderança do Campeonato Brasileiro. E o que mostra que daqui a pouco o Inter até foi eliminado prematuramente na Copa do Brasil para esse mesmo adversário. Tu vê que é um adversário que ocupa o meio de tabela. Eu me lembro, você comentou a posição, agora não me recordo do Vitória antes, mas de qualquer maneira... O Vitória era o 14º antes de começar a rodada. Ocupava o meio de tabela e é um time comum. O Vitória pode entrar na zona. Tem gente Vitória que é fraco e é candidato a cair. Também o Vitória é candidato a cair há uns 5 anos. Só reforça a tese, é ruim. É ruim. Vitória é ruim. Mas vamos pegar aqui a parte de baixo da tabela, só pra gente fazer esse exercício. Os 7 últimos, para que... Vamos lá, pra gente fazer a comparação, quem tá brigando naquele bolo mesmo e quem vai sair dali. O Paraná. Esse tá... Jesus Cristo já chamou na primeira rodada. Porque desmancharam o time, né? O time do ano passado que era bom, que subiu e tal, perdeu muito jogador emprestado, aí o Paraná não tem dinheiro. É uma questão de estrutura de clube também, até para se manter. O Paraná já foi um daqueles clubes que se mantiveram na Série A por um bom tempo. O Paraná tá por perder a sua sede, né?
É uma pena, né? Porque é um clube que tem uma torcida engajada e tal, né? Que... É um clube histórico, né? É um clube que já tem, né? Mas o Paraná tá na briga certa, tá no lado certo da tabela. Tá. O Ceará Ruim. Também vai, eu acho. Também, Ruim candidato tá naquela briga. Tá na briga. Chapecoense. Também. Também Ceará tá veio brigando passear na primeira divisão. Mesmo- Eu acho que tá na briga, mas ainda dá pra tentar escapar. O Ceará, a Chape tem talvez uma mobilização, o fator local pode Mas escapar. acho que a Chape vem perdendo qualidade, né? Ela perdeu... Me parece que o time desse ano é pior que o do ano passado. Com certeza. A montagem desse ano foi complicada. E claro, Atlético Paranaense, vocês acham que segue ali embaixo? Não, esse não. não, Esse esse logo não. tá no meio da tabela e até pode, se conseguir coesionar forças aí, poder Eu acho- ir para essa turma que a gente tá falando que era a turma do Internacional. Aí ainda estão naquela briga ali na parte de baixo o Santos, que aí eu acho que vai sair dessa briga. Vai Vai sair. Até porque sair o Santos tem tranquilamente. jogo a menos. É. O Santos tem 33% de aproveitamento. O aproveitamento dele é de 16º mesmo. Mas é um Santos pior que o do ano passado É um também, Santos né? pior que o do ano passado. Mas não, enfim, muito longe de poder ser candidato a ficar nesse grupo aí. Vai sair logo logo. E aí, pra fechar o 7, já que eu propus o debate com o 7, tem Bahia e Vitória. O Vitória e Bahia na ordem. Vitória Olha, sim, né? O Vitória briga. O Vitória tá nesse bolo aí, cara. Acho que o Bahia não. Vitória que Vitória tá tá nesse perdendo bolo. por 2-0. Tem agora um pênalti o Internacional a seu favor. Nossa. O Rossi vai pra cobrança, então... Há uma situação complicada pro Vitória. Daqui a pouco abriu 3-0. Provavelmente, não, eu acho até que com os 2-0, com 2-0 a gente já deve estar falando em termos de resultado de números finais já, talvez um gol do Vitória. Mas essa projeção de 3-0 joga no lixo, porque o Rossi chutou por cima do gol. Segue Pô, Rossi. 2-0. Tá de sacanagem, né, Rossi? Mas vamos fazer... Vamos ali fazer aquela projeção, os 4 tese. melhores do Brasil que podem brigar Vamos fazer pelo campeonato. Não vamos dar número. É melhor... Não vamos botar primeiro, segundo, terceiro e não, quarto. os cinco melhores vamos dar do Brasil. número em quantos? Senão a gente vai... Eu acho Não, que mas vai... já quer mudar a Não, lista. não. Era Vamos, quatro, não, agora- não estou querendo mudar a lista. Eu quero que a gente... Quais são os... Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quais são os times que, se estivessem com um objetivo só jogando o Campeonato Brasileiro, deveriam de estar Não, mas ponteando agora? Não, mas eu te não, dou o não, G4 muito fácil. Não, então. mas só Pois é, vamos, então vamos deixar claro o critério. Pode ter 4, É 5, 6. o time que vocês acham que com o calendário que tem vai ficar entre os primeiros, ou o time Não, que mas aí nós não vamos entender. A tese vai chegar na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas Quais são os melhores times eu vou te brasileiros? ser sincero, eu acho, ouso dizer que a gente consegue responder as duas perguntas com os mesmos times. Nós temos aí, tranquilamente, de 4, Alexandre, estourando 5 clubes que não sei se chega a mesmo 4. tendo que dividir atenções entre duas competições, são sim os melhores elencos, os melhores grupos e o melhor futebol que está se jogando no Tá, momento. vamos lá, a gente Então vai vamos- chegar vamos praticamente lá, no vamos dizer. consenso. É Grêmio, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro, na minha opinião. Fecha em Palmeiras 5. pela grana e Cruzeiro. É. Não, e por elenco também, o Palmeiras não está tão longe assim. O Palmeiras está jogando futebol. Mas- Esses são os 5 clubes. São os 5 clubes. mas aí tu E pega- aí o Corinthians, com todo respeito, opinião minha apenas, entrando de leve nessa daí. Eu acho o Corinthians ainda abaixo dos outros 4. Eu Qual vou é fazer a uma posição deles na tabela aí? Me diz. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Campeonato Brasileiro. Já vou responder o Capistrano, mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Na situação atual, vocês acham que é difícil pro Inter chegar em sexto? Eu não acho. Não, Não, mas hoje nós claro temos que não. Vamos fazer essa avaliação que eu Claro te que propus não. aí. A avaliação do Capistrano, vamos lá. O Flamengo que tá nessa lista divide a liderança com o Inter. Começou a rodada líder, 14 pontos. Vou pegar a tabela de início de rodada, porque agora vai mudando a todo momento. Isso. O Grêmio é o 5º colocado, com 12. Corinthians é o 6º com 11. O Palmeiras é o 7º com 11 e o Cruzeiro é o 10º com 10. O Cruzeiro arrancou muito mal, mas mesmo que o Cruzeiro tenha arrancado muito mal, ele é um clube, é um time que tem recursos, que tem elenco e tem bom treinador. Treinador que está lá há muito tempo, né? Vocês já estavam considerando, quando saiu o pênalti pro Inter, que o Inter ia passear e tudo mais? Gol ia do ganhar? Vitória. Gol do Vitória, tá 2-1. O que aconteceu lá? Não, eu continuo, já que eu falei antes, e em tese deu certo, eu acho que tá morta a cobra, pode ficar tranquilo, Colorado, que Mas eu acho que o até- Inter ganha minutos, esse jogo. só por descargo de consciência, quantos minutos? Tá fechando o primeiro tempo. Vai dar não, mesmo. tem- Ah, tem ainda. bastante jogo ainda. Tem Tem muita 45 coisa. minutos. Pensei que Mas nós a tese é a seguinte, ó, pode ver que com exceção do Flamengo, né, que está fora da curva aí,
Todos os outros estão numa posição lá, o Grêmio quinto, outro sétimo e outro... Dos 5 times que a gente elencou como sendo os 5 melhores, 2 estão em posições dos 5. Seria Grêmio e Flamengo. E o Corinthians em sexto ali que tu poderia colocar. Pois é, mas aí por que isso, né? Porque esses times, eles não estão com foco 100% no Campeonato Brasileiro e isso está oportunizando esses outros de menor potencial... estarem disputando ali os primeiros lugares. Se eu não estou enganado, o Cruzeiro inclusive o nosso co-irmão. Tem um potencial intruso aí para atrapalhar um pouco a vida dos 5. Eu acredito, convicção, de que o título não sai desse grupo de 5 aqui que nós levantamos aqui. A relembrar, Grêmio, Corinthians e Palmeiras, os dois fortes aí de São Paulo, o Flamengo e o Cruzeiro, 5 clubes. Mas o seguinte, tem um outro camisa pesada aí que arrancou bem, que é o único invicto do campeonato, que é o São Paulo Futebol Clube. Que, diferente de outras temporadas, agora é bem treinado, né, pelo Diego Aguirre. É um time que está se reorganizando. Assim, eu não coloco ele como candidato hoje, porque o São Paulo ainda precisa provar que tem condição de pleitear a candidatura a título. Mas nós estamos falando de um clube poderoso, rico, que vai focar, né? Grande e tradicional, que daqui a pouco ele pode, numa arrancada aí, se intrometer, né? Fim do primeiro tempo no Barradão, 2-1 pro Inter. O Vasco abriu o placar contra o Paraná. Demorou um pouquinho, hein? Iago Pikachu, 1-0 pro Vasco. E reforçando, já tá 1-0 também pro Sport contra o Atlético Mineiro, jogo que é disputado em Recife. Mas, viu, na minha visão, é o seguinte, pela tese que eu estava tentando montar aqui, quem vai decidir o Campeonato Brasileiro serão os resultados desses clubes grandes na Copa do Brasil e na Libertadores, porque aqueles que foram desclassificados vão focar e pelo contexto do que está acontecendo, que ninguém está arrancando, com aquilo que o Alexandre falou no início, que não tem um Corinthians esse ano, vai se manter essa média, e quando um desses focar no Campeonato Brasileiro, desses que sair fora, certamente ele vai estar disputando seriamente o campeonato. E acho que ganha, inclusive. Um desses que a gente colocou aqui como os melhores. Eu acho, só que eu, diferente do Nicolau, quem está abaixo, para mim, no grupo dos 5, quem é o quinto hoje é o Cruzeiro, pela arrancada ruim que teve. Eu acho que o Corinthians tem mais chance de chegar do que o Cruzeiro. A arrancada do Cruzeiro é ruim, mas ele tem 1 ponto a menos que o Palmeiras, 1 ponto a menos que o Corinthians. Não, ele recuperou. 2 pontos a menos que o Grêmio. Ele recuperou. Não, e o Cruzeiro, se a gente for recordar, eu não sei bem ao certo, mas ele ficou 3 ou 4 rodadas do Brasileiro na zona de rebaixamento. Por jogar ele jogou com o time titular, o Grêmio. Exatamente. Não deu sorte, o Grêmio foi lá e teve êxito fora de casa. Depois ele jogou 2 jogos seguidos com o time reserva. Perdeu o próprio jogo aqui no Internacional, ele veio com o time reserva e conseguiu um empate. Tá certo que eu acho errado. É a questão do foco, né? Eu acho uma estratégia errada tu entrar para empatar. Eu acho mais fácil tu apostar no 3 pontos do que o 1-0, a diferença é muito pouca. Então eu vejo o Cruzeiro com um elenco melhor que o do Corinthians. Então, eu acho que é a questão de tempo do Cruzeiro, mesmo dividindo a atenção, ele vai passar o Corinthians ao natural. Troca de treinador também, que pode atrapalhar o plano do Corinthians, né? O Osmar Lomas é um bom técnico. Não, é bom. Também não acho que ele seja ruim, mas é uma troca, né? É uma troca. O Getúlio de Canoas, só porque eu falei aquele momento, e é uma informação, são números de que o Inter, quando estava ganhando por 2-0, estava assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Getúlio mandou uma mensagem. Boa noite, o Inter não era líder na 5ª rodada em 2016? Era. Pezinho no chão, Argel e tudo, né? Foi líder ali, 5ª, 6ª, 7ª rodada. Olha aqui, não sei se é o caso do Alexandre Maier, do Hamilton Nicolau ou do Capistani, se eles vão ou não ao jogo, mas eu sei que se eles optarem por assistir o jogo em casa, pode pedir a teleentrega da Bascaria, Cortesia? Que é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. O que é teu tá guardado, Alexandre. Tamo aí. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. O Top 5 tem um valor espetacular. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou mande agora mesmo um WhatsApp para 99441-4318.
4318. Se você quer mais informações e prefere mandar um e-mail, pedidos@estofariabrasil.com.br. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas para você guardar e ligar na sexta-feira, 3466-6133. Ou acesse agora mesmo o site e tenha as melhores ofertas, faci.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Tem o melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar, ligue 24 horas, 3222-1265. A Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio e mais de 40 anos de credibilidade. Amanhã nós reapresentaremos no horário do Cadeira Cativa, programa em que participaram Ibsen Pinheiro e Lauro Quadros. O Lauro Quadros dizia que tinha a funerária dele. E o REC tem a sua funerária, a Funerária São Miguel. Ah, sim, eu lembro, é verdade. E amanhã, ao meio-dia, para não dizerem que os gremistas já vão dizer, mas como assim? Vão reprisar um programa com o Ibsen, que é colorado. No preliminar, da 1h45, seu Verarte vai contar muitas histórias do Grêmio, das passagens dele. São muitas passagens. Como supervisor, são muitas histórias. Uma entrevista muito interessante para você conferir amanhã. Então, à 13h tem o seu Verarte para atender o anseio dos gremistas. E às 19 horas, Lauro Quadros e Ibsen Pinheiro repercutindo a época, a convocação da seleção brasileira. Um assunto super atual, com o Jeromel na lista e tudo mais. Então, um programa muito interessante, 2 programas muito interessantes. Um que você vai conferir no horário do Cadeira Cativa e o outro no preliminar, a imagem do futebol. Olha essa lista da seleção, para mim, me teve 2 surpresas que eu não contava. Primeiro, o Maicon, que a era dos o nome... 35, né? A dos 35. Eu tô falando aquelas suplementares. O Maicon eu não imaginava, realmente, em que pese ele tá jogando um futebol de alto nível novamente, ele é um que grande o jogador, credencia a estar na lista tranquilamente, mas eu não o esperava. Outra coisa que eu acho assim, ó, todo treinador da seleção vai longe de mim querer ser melhor ou dar uma opinião, mas todo brasileiro tem um pouquinho de treinador. E um dos devaneios do Tite, para mim, foi o Marcelo Groy não tá nem na lista dos 35. Isso foi uma outra surpresa minha, pelo que o Marcelo Groy vem jogando, e não é de agora, a gente está falando de 3 anos em altíssimo nível. O Tite deixou vazar em determinado momento que ele entendeu que o Groy não tem o espírito de seleção. Engraçado como o Tite sempre deixa vazar alguma coisa contra os jogadores do Grêmio que poderiam ser selecionáveis, né? Que coisa impressionante. Sobre o Rodrigo Caio não vazou nada, né? Sobre os outros jogadores e tal, dos outros Rodrigo Caio nem precisava vazar nada. Mas ele era postulante ao cargo. Ele era o queridão porque ele jogava de volante, ele joga de lateral, ele joga de centroavante, ele joga de tudo, ele é um fenômeno. Mas ele é quase um Cícero, então. O Cícero também é tudo. Ele é um Cícero melhorado, porque ele é um Cícero de seleção. Na dele é que ele não joga. Ele só não joga de zagueiro, ele joga de tudo que é posição, menos na dele de zagueiro. Mas aí eu vou perguntar pra vocês, e que coisa impressionante isso. O Rodrigo Caio, ano passado, ele era taxado como que não estava jogando nada porque ele não estava jogando nada ou porque o time não ajudava? Olha, não sei, mas tem muitos jogadores... O Jeromel, se não fosse do Grêmio, porque o Grêmio tá ajustado. Mas o Jeromel já era bola de prata da posição dele antes do Grêmio ser campeão. Eu ia falar isso, Alexandre. O Grêmio foi 7º, 8º colocado, há uns 2, 3 campeonatos atrás, o Jeromel foi o melhor da posição dele. E o Jeromel vem sendo o melhor da posição dele. Era a melhor dupla, Rodolfo e Jeromel. Eu tô em dúvida se o Jeromel ganhou 3 ou 4 bolas de prata seguido na posição dele. É o jogador que mais ganhou. É um bom jogador, né, cara? Mas não pra seleção, né? Vamos combinar, Exatamente, né? Tem muito ainda pra... Agora, essa que tu tá dizendo assim, o Rodrigo Groy não tem o Marcelo Groy não tem o espírito de seleção. Que é tanto Rodrigo... O Fernandinho, que tomou 7-1 e que deixou escapar a bola do 4º gol, tem espírito de seleção? Não, com todo respeito, o Thiago Silva que chorou, senta numa bola. O cara é capitão da seleção, ele senta na bola e chora. Ele é o teu capitão. Antes dos pênaltis, né? Antes dos pênaltis. Não, né? Por favor. Ele tem espírito de seleção? Eu vou dizer pra vocês, eu alivio um pouco o Thiago Silva. Que não jogou o 7-1, né? Não porque não jogou o 7-1, dessa história do choro. Porque ele contou agora recentemente uma entrevista aí, não lembro se foi numa coletiva. Mas ele podia bater o pênalti e também não o quis fazer, né? Não, mas ele contou que ele estava passando por um momento que o padrasto dele, que era muito próximo a ele, estava no hospital, tanto que faleceu logo depois da Copa, e ele disse que um dos maiores arrependimentos dele é não ter ido ver o padrasto no hospital. Naquele período que foi muito complicado. Então ele tinha outros problemas, não era só o Mundial, que já era uma carga gigante. Alexandre Maia, palpite pro jogo de hoje.
Grêmio 3, Fluminense 1. Meu abraço para a turma do Multicampeão que já está reunida lá e para Juliana, minha colega advogada, que está de aniversário hoje. Grande abraço. A Lise do Partenon também apostou em 3x1. Hamilton Nicolau, teu palpite. Para mim, 2-0 pro Grêmio. E aproveito para mandar um abraço a todos do Grêmio do Prato que devem estar nos assistindo agora lá na sede. Logo, logo eu tô aí. Um abraço. Carlos Stani. 2-1 pro Grêmio. Um abraço também pro pessoal do Democrático. Um abraço para toda a torcida do Grêmio. Para toda a torcida gremista, todos os movimentos com certeza estão assistindo o programa. Muito obrigado a todos. Amanhã, 1 da tarde, seu Verardi aqui. Às 7, Lauro Quadros e Ibsen Pinheiro. Bom feriado.